Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar de algumas dificuldades que a gente encontra no estudo do Lacan e possibilidades para a gente lidar com essas dificuldades e sair delas, né? E avançar apesar dos muros que a gente encontra quando a gente está estudando Lacan. Eu sou Flávio Mendes, psicólogo e psicanalista, trabalho com um consultório, mas também trabalho aqui com a produção de materiais de conteúdo, né, sobre psicologia, psicanálise e saúde aqui na internet. E eu vim trabalhando ao longo dos últimos 2 anos num projeto que é o projeto Psicanálise Paralela. É um projeto de apresentação de textos de psicanálise ou relacionados à psicanálise de diferentes áreas para poder contrastá-los, refletir a respeito deles, diferenciá-los, paralelar, como eu costumo dizer no próprio projeto. E eu dei uma pausa no projeto recentemente para poder terminar um curso que eu já estava querendo transformar num curso online, que é o curso Dossiê Lacan, Teoria e Experiência Psicanalíticas. Eu terminei o curso agora, ele já está pronto, já está sendo divulgado, inclusive, você pode obter informações aí no próprio canal. E é um curso em que eu fiquei um bom tempo estudando Lacan, né? Trabalhando Lacan, tentando destrinchar seus textos para trazer para a internet, para trazer com um material que pudesse facilitar a compreensão, encaminhar algumas discussões, etc. Porque o estudo do Lacan é muito difícil e geralmente a gente esbarra em um conjunto de muros de dificuldade quando a gente está estudando. E eu acho isso importante porque essas dificuldades acabam fazendo com que a gente ou desista de estudar Lacan, ou procure autores que são comentadores do Lacan, e aí são textos resumidos, reduzidos, e por consequência textos que perdem a capacidade, a qualidade do trabalho que o Lacan foi fazendo, a importância desse trabalho. E aí, como ao longo do curso eu fiquei pensando muito, estudando muito isso, as dificuldades que eu encontrava e tudo mais, e até porque agora também eu encerrei o curso, né? Ele está disponível na internet, e eu estou reaquecendo para voltar com o projeto Psicanálise Paralela, porque foram 3 meses sem trabalhar, eu estava trabalhando quinzenalmente, produzindo vídeos, aí 2 horas, 3 horas de material, apresentando textos. Agora, essa apresentação aqui é um recomeço, né? Um retorno para reaquecer meu trabalho com Psicanálise Paralela, que é um projeto que eu acho maravilhoso, que eu gosto demais e que tem rendido muita discussão. Recentemente até eu tenho visto algumas pessoas falando assim, como que elas estão de fato estudando com o meu material, né? Leem o texto, veem o vídeo, volta para o texto, etc. Ou a própria instituição, a faculdade que elas estudam, está indicando o meu material para estudar. E eu fico muito contente e assim, eu espero que isso esteja contribuindo para os seus estudos, para as suas reflexões e discussões. Mas assim, o que eu acho que é importante, eu vou tirar um bom tempo aqui para poder apresentar e refletir junto contigo a respeito das dificuldades de estudar o Lacan. Eu queria levantar alguns pontos sobre a forma como Lacan trabalhava. Antes de entrar em outras questões e antes de levantar esses pontos, eu queria falar das dificuldades mesmo, né? O Lacan, ele é um autor que necessariamente é um autor que já impõe, ou melhor, já impunha uma dificuldade até para aqueles que estavam junto com ele. O Lacan era uma pessoa que o seu estilo de trabalho implicava numa certa dificuldade com o texto. Não sou eu que estou falando por mim mesmo. Isso é lendo, por exemplo, a biografia do Jacques Lacan, Esboço de uma Vida, História de um Pensamento, algo assim, que é o livro que a Elisabeth Roudinesco, historiadora da psicanálise, construiu, desenvolveu, né? E lá ela conta o percurso do Lacan, vários aspectos importantes, ela fez várias entrevistas com colegas, conhecidos, discípulos, né, etc. E ali ela já fala de que antes do próprio Lacan se tornar o psicanalista que ele se tornou nos anos 50, 60, né, 1950, 1960, ele já era um autor cuja escrita trazia muita dificuldade, né? O uso dos conceitos, a forma como trabalhavam a questão, a articulação, a escrita que tem uma certa dificuldade. E isso já é importante para a gente entender que não é só a gente que tem dificuldade para estudar Lacan. A gente tem dificuldade por outros motivos até, né? O fato da gente não estar no mesmo contexto cultural, intelectual que ele estava também coloca muitas dificuldades. Mas quem estava junto com ele também tinha dificuldade. E aí um dos motivos principais para isso é um aspecto que faz parte do estilo do Lacan, tanto que a noção de estilo é muito cara no campo lacaniano, que é uma forma de trabalhar que a gente entende por barroca.
não sei se você já ouviu falar disso, mas o Barroco foi um movimento artístico e, por consequência, literário, que trazia um conjunto de características ali pós-Idade Média, entre a Idade Média e o Renascimento, naquele momento ali de mudança, de questionamento, né, das visões de mundo da Idade Média. O Barroco era uma forma de arte que trazia esses paradoxos da vida, a relação conflituosa entre o pecado e a ascensão divina, né, entre a culpa e o prazer, etc. E por conta disso é um tipo de arte, ou foi um tipo de arte, marcada pela relação de opostos, pelos jogos de linguagem, pelas distorções no texto, pela tensão que é produzida ao longo do material, e essa tensão não necessariamente é resolvida. Então esse é um dos aspectos, das características, né, do estilo do Lacan, que é um estilo que, se você for fazer uma leitura dele, não adianta você achar que ele é, por exemplo, como o Freud. A escrita do Freud era uma escrita extremamente linear, clara, racional, né? Se você pega, por exemplo, um dos últimos textos que ele escreveu, se chama Algumas Lições Elementares de Psicanálise. Eu apresentei esse texto no primeiro episódio do projeto Psicanálise Paralela, foi o episódio inaugural, né? Eu trouxe esse texto. O Freud ali, ele já começa, Freud tinha uma questão de tentar apresentar, ele queria fazer com que a psicanálise fosse conhecida para as pessoas, muito diferentemente da proposta do Lacan. O Freud queria fazer a psicanálise chegar a todo mundo, né? E aí ele começa o texto dizendo que existem duas formas de apresentar uma teoria, um campo de conhecimento. Uma forma é a forma genética, que você vai construindo, né, a gênese do começo e crescendo didaticamente a construção das concepções que fazem parte desse campo. E a outra forma é uma forma dogmática, que já parte do princípio da teoria, já joga ela de vez para o público, no texto, etc. E aí a pessoa vai ter que se virar para poder entender isso. E tanto que nesse texto o Freud diz, eu vou trabalhar com as duas perspectivas, mas é possível encontrar no Freud tanto textos que ele parte de uma perspectiva genética, quanto textos que ele parte de uma perspectiva dogmática. Você pega, por exemplo, o texto do Egg Witt, que claramente ele está lá trabalhando na perspectiva dogmática. Você pega o texto da interpretação dos sonhos, ele já vai na perspectiva genética, tanto que são dois volumes da sua obra com esse texto, né, que é um texto gigantesco, né, é uma obra de fato ali colocada, não é só um artigo. Mas também tem muitos textos pequenos, curtos, que levantam uma questão só para exemplificar para as pessoas, etc. As 5 lições de psicanálise, por exemplo, tem a ver com isso, uma apresentação didática, genética, diferentemente de vários outros textos, o da repressão, né, o recalque, que é já uma apresentação mais dogmática, já vai direto ao conceito, e aí você vai ter que se virar com isso. Então, o Freud, de qualquer forma, tinha um raciocínio linear. Ele ia construindo esse raciocínio ao longo do texto. Pega o texto A Questão da Análise Leiga, né? Que é um texto de uma conversação de Freud com um suposto leigo que tem interesse em questões com a psicanálise. Então, ele vai construindo nesse texto, didaticamente, todo o seu percurso. O Lacan, ele já estava num tempo e ele já tinha uma postura que já não era a mesma. Ele não estava interessado em fazer a psicanálise ser compreendida pelas pessoas. Ele queria que as pessoas se desdobrassem até mais sobre os seus textos para poder construir o campo da psicanálise e que não fosse algo fácil, que não fosse algo que você lesse e achasse que estava entendendo, porque isso ia fazer com que você utilizasse ao seu bel prazer. Então, o Lacan, ele convoca o leitor para que esse leitor se aproprie do texto da forma mais íntima e trabalhosa possível, digamos assim. Então isso já estava ali colocado. Esse é um dos primeiros elementos que eu acho importante da gente entender no trabalho do Lacan. Eu acrescentaria um pouco mais. Tem um aspecto que a própria Elisabeth Roudinesco fala sobre o Lacan, que é assim, o Lacan ele não trabalhava na perspectiva da apresentação dos conceitos dos outros, né, em termos de um distanciamento teórico. Por exemplo, de pegar um conceito e falar, bom, tal pessoa trabalha com esse conceito, assim, assim, assado, funciona dessa maneira ou de outra, e eu penso dessa maneira. Entende? O distanciamento entre os dois conceitos.
Em geral, a Roudinesco até fala na biografia do Lacan, ele trabalhava na perspectiva da incorporação. Ele já pegava o conceito do outro autor e falava desse conceito na sua obra a partir da sua interpretação como se não fosse do outro autor, como se fosse de fato um roubo de conceito, para usar essa expressão, né, a respeito disso. Então ele dava caras diferentes para o conceito. Então não é porque você viu um termo que o Lacan está falando que você necessariamente sabe o que ele está falando. Você precisa de tempo, você precisa entender de onde que ele está tirando esse conceito. E aí eu posso dar vários exemplos sobre isso, né? Por exemplo, um deles é a questão do inconsciente, né? O Lacan, quando ele fala de inconsciente, a gente acha que ele está falando do inconsciente do que o Freud propôs, mas na verdade ele já tem uma outra concepção de inconsciente marcada pela leitura do Claude Lévi-Strauss, da antropologia, pela leitura do Ferdinand de Saussure, da linguística. Então ele já vai falando de inconsciente, o tal do inconsciente estruturado como uma linguagem, né? De uma forma completamente diferente do Freud, que trabalhava na perspectiva do inconsciente pulsional, do inconsciente profundo, do inconsciente que é o id, né? Que é a sede das pulsões e também das representações recalcadas. Então, o Freud tem uma perspectiva, inclusive topográfica e topológica, melhor dizendo, né? Assim, no sentido de uma configuração completamente diferente da do Lacan, mas o Lacan fala do inconsciente. Então, se você não estiver acompanhando o que ele está falando no seu texto, entendendo alguns aspectos, você não entende. Então, eu acho que é interessante pensar isso para a gente poder caminhar mais tranquilamente no estudo do Lacan. Tem 2 episódios no Psicanálise Paralela que eu apresentei o Lacan, 2 textos do Lacan. Um deles é um conjunto de episódios, que são os episódios 10 a 14, que eu apresentei o texto A Ciência e a Verdade, e o outro é o episódio 28, que eu apresentei o texto Intervenção sobre a Transferência. Esses 2 textos são bem interessantes, eu demorei bastante tempo trabalhando, o do A Ciência e a Verdade são 5 horas de trabalho, o texto da Intervenção sobre a Transferência são 2 horas e meia de trabalho nesse texto, então eu precisei ir destrinchando ponto a ponto o que o Lacan estava trazendo para poder pensar a respeito disso. E isso para mim é muito importante, porque se você vai lendo o texto, é muito provável que você entenda uma coisa, não entenda outra, etc. Só que ali, se você não tenta minimamente entender de onde ele está caminhando, você se perde nisso. Então, juntamente com o aspecto que a Roudinesco fala sobre o Lacan, utilizar os conceitos dos outros de forma diferente, o que nos obriga a ir nos outros autores para conhecer esses textos e esses termos que o Lacan está utilizando, a gente também precisa considerar um outro aspecto que quem fala é a Colette Soler. Tem um livro chamado Inconsciente Reinventado, dessa psicanalista argentina, que ela diz assim, que o Lacan ele não gostava muito da ideia de uma cronologia, mas até porque a cronologia ela vai se perdendo no tempo, né? Digamos assim. Você vai colocando, existe um Lacan do primeiro tempo, um Lacan do segundo tempo, um Lacan do terceiro tempo, e isso é ruim, porque na verdade é um cara só trabalhando ao longo do tempo, recolocando suas próprias questões. E aí ela diz que o Lacan trabalhava muito na perspectiva do trilhamento, no sentido de construir os trilhos do seu trabalho. E aí esse trilhamento é a forma como ele trabalhava com suas concepções, com a construção da sua teoria. Ou seja, ele ia caminhando, levantando determinados problemas ao longo do tempo, e para tratar e trabalhar esses problemas, ele ia em outros autores, ele voltava nos seus próprios materiais, ele ia no Freud, ele voltava, ele trazia alguma questão da clínica, ele ia na literatura, etc. E isso fazia com que ele avançasse um pouco no trilhamento da produção do conceito, voltasse um pouco, ia um pouco mais para frente, encontrou alguma coisa nova, segue um pouco mais, mas sempre nesse sentido de um work in progress, né, que a gente fala, de um trabalho em progresso, de uma caminhada conceitual. Então, quando a gente estuda o Lacan, a gente precisa minimamente também, além de considerar esses outros 2 aspectos do estilo barroco da produção dele e dessa captura dos conceitos dos outros autores, a gente também precisa considerar o trilhamento, ou seja, sempre se perguntar sobre o conceito dentro de um contexto teórico que ele estava trabalhando. Então, por exemplo, a gente está lá, você vai
a pegar o texto da Intervenção sobre a Transferência. Eu acho que é um texto interessante, é um texto curto até, são umas 15, 20 páginas. O Lacan levanta um problema para trabalhar, que é a questão da transferência, a intervenção sobre a transferência, né? Então, para ele trabalhar a transferência, ele não vai nos textos do Freud, nos textos teóricos do Freud. Ele poderia ir lá nos textos do volume 12 da obra do Freud, que estão todos os textos, artigos técnicos, né? Que são recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, sobre o amor transferencial e alguns outros ali, né? Recordar, repetir, elaborar. Ali estão alguns dos textos sobre a técnica. Ele não foi ali para discutir a transferência. Ele foi, no caso Dora, que é um texto de 1905 que o Freud publicou nesse ano, e ele foi pegar o ponto que o Freud estava discutindo a noção de transferência pela primeira vez na psicanálise, claramente, que é no final, no pós-fácil do caso Dora. Então, se você não vai no caso Dora, primeiro, o Lacan não vai te dar um conceito de transferência para você estudar. Você vai supor, penso eu, que ele está trabalhando com o conceito de transferência que o Freud trabalha. E ele não está fazendo isso. Ele já está propondo uma nova noção do que é a transferência. Se você não lê o caso Dora, ele vai dar exemplos do caso Dora que são diferentes daqueles que estão no próprio caso. A leitura que ele vai fazer dos exemplos é diferente. Então, tanto que eu falo isso até no próprio curso, eu tenho um momento distinguindo, no curso eu fiz vários momentos, porque como o psicanálise paralela é a apresentação de textos, né? Então eu gasto bastante tempo, invisto bastante tempo trabalhando um só texto. No dossiê Lacan, no curso, eu tirei várias aulas para falar dos temas e ir desenvolvendo. E aí as aulas são mais curtas, né, para ajudar a estudar, mais ou menos 20 minutos, 25 minutos. Mas ali, como as aulas, o foco eram os conceitos e não os textos, como eu faço no psicanálise paralela, eu pude tirar algumas aulas para fazer essas diferenças, né, de Freud para o Lacan, do que diz respeito à teoria, à técnica, a alguns exemplos, etc. E aí ali eu pude pegar com mais ênfase, né, essas diferenças do próprio texto de Dora. Por exemplo, no psicanálise paralela, nos episódios 20 a 25, eu apresentei o texto do caso Dora, fragmento da análise de um caso de histeria. Depois disso, no 28, eu apresentei a intervenção sobre a transferência. Então, eu fiz no 28 um debate com o texto de 1905 de Freud, para mostrar ponto a ponto aquilo que o Lacan estava dizendo de um lado e aquilo que o Freud estava dizendo do outro. Então, isso para mim é muito caro, porque me ajuda, e eu espero que ajude a você também, distinguir esses dois autores, porque o Lacan se misturava, ele se fundia ao Freud para falar de alguma coisa como se o que ele estivesse falando já estivesse em Freud, o que não faz sentido. Para o que ele fala já estar em Freud, ele precisou de outras teorias que pudessem limpar um conjunto de definições no Freud. Então, podia até estar no Freud, mas estava ali no meio de um tanto de coisa que ele teve que pensar e escolher o que trabalhar. Então, enquanto lá, no psicanálise paralela, eu pude destrinchar os dois textos comparando, no curso eu fui para os conceitos, né, diferenciando os conceitos. Olha aqui, o Freud, nesse momento da apresentação da intervenção sobre a transferência, o Freud, lá no caso Dora, está dizendo isso, o Lacan está dizendo isso. Olha só, não, esses aí são diferentes. Eu tirei uma aula só para isso, que está lá no módulo 2. O módulo 2 é uma apresentação, né, do Lacan. O módulo 1 é a entrada no curso, o módulo 2 está engatando no percurso do Lacan. E aí eu tirei um momento ali para comparar mesmo, né, essas diferenças entre o Freud e o Lacan no que diz respeito ao caso Dora, por exemplo. Tirei uma outra aula do módulo 2 para fazer diferenças conceituais entre um e outro. Por exemplo, a metapsicologia no Freud, no Lacan não é a mesma coisa. Lacan trabalhou com real, simbólico e imaginário. A transferência no Freud é a transferência positiva e negativa. No Lacan, transferência simbólica e imaginária. Então não é a mesma coisa, um termo e outro termo, né? No Freud, ele trabalhou com narcisismo, o Lacan ele trabalhou com o estágio do espelho. No Freud, a resistência é do paciente ao processo, à associação livre. No Lacan, a resistência é do analista ao processo. E é o que ele fala nesse texto da intervenção sobre a transferência, entende? Então a ideia minha era ser muito enfático com essas diferenças entre o Freud e o Lacan, para que você pudesse sair
com a mais clareza possível. Mas eu já faço isso no psicanálise paralelo, faço questão de fazer isso. Então vamos pegar, por exemplo, o texto da intervenção sobre a transferência. Nesse texto, Lacan começa falando de um efeito chamado efeito Zeigarnik. Ele diz: os autores foram discutir a questão da transferência trazendo o efeito Zeigarnik. Esse efeito tem uma nota de rodapé, mas é só 3 linhazinhas de rodapé. Se você quiser saber mais disso, vai ter que procurar. Senão você vai ficar ali, pô, como assim? Do que se trata? Entende? Então, é isso que eu fiz no episódio. Eu fui atrás do material para poder buscar o que é o efeito Zeigarnik, procurei nos autores, outras literaturas para poder trazer, porque o Lacan está se apropriando dessa discussão. Então, depois que eu entendi o que foi o efeito Zeigarnik, que é o efeito de que algum elemento que não é acabado, uma tarefa que fica inacabada, produz uma tensão psíquica que faz com que a pessoa, o indivíduo, corra atrás disso, né? Então, para resolver essa tensão, ele fala, a discussão se coloca nesse sentido como se a transferência fosse o efeito Zeigarnik, se relacionasse, mas na verdade a gente vai ver que esse efeito se produz em consequência da transferência. Ele vai discutindo o que é. Depois ele começa a dizer que a análise é uma experiência dialética. E aí você fica, tá, o que é dialética? Você minimamente tem uma ideia de dialética. Dialética é essa tensão, um resumo, né, entre uma coisa e outra. É essa tese, antítese, síntese, como o pessoal fala da dialética, o método dialético. Mas isso é só a superfície do que é a dialética. Você tem que ir no autor que propôs a questão da dialética para a gente poder entender. E aí, nesse texto da intervenção sobre a transferência, é o Hegel que é o autor de base do Lacan. Se você não vai no Hegel, inclusive o Lacan ele fazia os seminários do Alexandre Kojève nessa época, que apresentava o Hegel para os franceses ali. Se você não vai no Hegel para entender um pouco melhor do que é dialética, para entender quais são os elementos, o que é o elemento negador na dialética, o que é o real na dialética, a verdade enquanto a realidade revelada pela palavra. Eu falei muito disso nesse texto, na apresentação, né, no episódio 28, você fica perdidinha ou perdidinho. Você vai seguindo, não, beleza, eu estou entendendo, é uma experiência dialética, que massa, legal, vamos continuar. Daqui a pouco ele vai falando, bom, eu vou então pensar o caso Dora a partir desse processo dialético, propondo aí o desenvolvimento da verdade e as inversões dialéticas que o Freud fazia no caso. Assim, é o Lacan que está propondo isso. Se você for ler o Freud, você não vai ver nada disso. Você precisa do crivo que o Lacan está construindo, ou esteve construindo nesse texto, para poder fazer essa leitura. Isso não está dado no Freud. Então esse para mim é um ponto importante, que se você não vai no Hegel para entender, por exemplo, a própria noção de verdade que está ali implicada, você fica perdida ou perdido. Entende? Então, esse ponto de como o Lacan está usando esse termo para falar que a análise é uma experiência dialética. Aí tá. Aí ele vai dar a concepção dele de transferência. Que, na verdade, esse texto não é para falar de qualquer transferência. Ele está falando da transferência negativa. E aí, chega um determinado momento que ele propõe. É aqui, então, que eu posso dizer que a transferência negativa na análise pode ser pensada em função da sua relação com a contratransferência do analista. Aí você pensa, caramba, o Lacan, a contratransferência vem primeiro? Porque se você for no Freud, nos textos sobre a transferência, o Freud diz que primeiro a transferência se produz do paciente para o analista. A contratransferência se produz do analista para o paciente. E a resistência tem a ver com a dificuldade do paciente em associar livremente porque alcançou alguma representação recalcada, patógena, que ele não suporta. Então ele resiste, ele produz a transferência enquanto uma resistência no momento da dificuldade, do travamento do seu processo na análise, né, na sua associação livre. Então, no Freud, a ordem seria transferência, contratransferência, né? Ou transferência, resistência e o processo da análise retomando, porque aí viria a interpretação do analista. No Lacan, quando ele está falando de transferência negativa nesse texto, a transferência, para ele, a transferência negativa do paciente,
ela não vem em função de uma resistência do paciente à associação livre. Ela vem em função do analista, na sua contratransferência, não conseguir manter o processo dialético com o paciente. Como ele não mantém o processo dialético, isso estagna o processo dialético e a transferência, enquanto resistência, a transferência negativa, se produz, provocando ali, mostrando para o analista que ele tem que corrigir o seu trabalho, que ele tem que mudar a forma como qual ele está trabalhando. Então, assim, são concepções muito diferentes, entende? Enquanto a noção de transferência negativa vem do próprio paciente numa dificuldade pessoal, no Lacan, no outro, a transferência negativa vem como uma resposta à estagnação dialética da análise, à parada da análise, em função da contratransferência. Ele diz o que é a contratransferência do analista? Todos os preconceitos, dificuldades, inclusive a falta de informação do analista, acaba sendo parte da contratransferência e produzindo efeito no paciente. Então, se você não entende minimamente o que é a dialética, não acompanha o texto, não entende a noção de transferência no Freud, você vai chegar lá nessa parte que ele vai falar da transferência e da contratransferência e entender que ele está falando, tipo assim, estou falando a mesma coisa que o Freud disse, quando não tem nada a ver com isso. Entende? Eu acho que isso é muito importante, a gente precisa entender melhor essa questão. Tanto que tem tudo a ver com esses 3 pontos que eu fui falando, O primeiro, o estilo do Lacan é esse estilo barroco, esse estilo cheio de dificuldades, de tensões, de jogos de palavras, de dificuldades, mas também a sua característica de pegar conceitos de outros autores sem necessariamente citar esses autores e já usando esses conceitos de forma diferente. E um outro ponto que é o momento que ele está construindo esse conceito, o trilhamento desse conceito ao longo do seu percurso. Eu recentemente tenho estudado o seminário 22 do Lacan, que é o RSI, estou estudando em cartel, com um conjunto de colegas, e foi interessante que nesse seminário, em uma das lições que ele vai trabalhando, ele fala disso, estou aqui no meu trilhamento, pensando essa concepção, mas será que o que eu estou avançando a partir disso, o que eu não estou? E é interessante ver, encontrar esse conceito, essa noção de trilhamento ao longo do percurso. Então, se a gente entender esses 3 aspectos, que é isso que eu estou te convidando a entender, isso vai facilitar muito no seu estudo, sabe? Vai facilitar demais. Por isso que quando lá no Psicanálise Paralela 28, da intervenção sobre a transferência, quando eu comecei a apresentar, eu falei, olha, eu vou tirar aqui um tempo só para falar de Hegel. Então, meia hora do episódio é eu apresentando o que é, não é nem análise dialética, porque não existe análise dialética no Hegel, tá? É isso que é interessante. O Hegel entende que o real ele é dialético por si. E nesse sentido, descrever o real é descrever a dialética dele. Então não existe um método dialético. O método do Hegel é um método meramente descritivo. Dialético é o próprio real. Mas aí você tem que entender o que é o real. Você tem que entender o real com a questão da revelação pela palavra. A questão do real, entendido aí, o elemento negador do humano, entendido no processo de questionar, de não aceitar, de negar a natureza, e nesse sentido o conflito de um homem com o outro, que é esse conflito pelo reconhecimento, o trabalho como forma de transformação da natureza, tudo isso é muito importante para caminhar no estudo do Hegel e, por consequência, caminhar mais facilmente no estudo do Lacan. Então aí 3 pontos. E pensando nisso, assim, não é difícil pensar agora o que fazer com isso, A gente tem que ser muito rigoroso e rigorosa com o nosso estudo. A gente precisa minimamente ter paciência quando a gente vai escolher um texto do Lacan para estudar. A gente precisa ir nos outros autores para poder pensar um pouco. Isso para mim é tão forte que eu faço questão de ir nos outros autores. No texto da Ciência e Verdade, nos episódios 10 a 14, eu fiz isso várias vezes. Quando ele falava de Descartes, vou lá em Descartes. Ele falou do Ângelo Silesius. Fui lá na internet, quem é Ângelo Silesius? Que negócio é esse? Ele falou das 4 causas para pensar a religião, a magia, a ciência e a psicanálise. Mas ele usou de outra forma. As 4 causas são as causas aristotélicas. Diferentemente, o Lacan usou os termos.
mas usou os termos a partir de uma compreensão dele para pensar as questões da psicanálise. Então, se você não vai no Aristóteles para entender quais são as 4 causas, né? As causas das coisas, do mundo, da vida, de tudo, né? Então, ao invés de trabalhar com uma causa só, ele propôs 4. Causa eficiente, causa final, causa formal e causa material. Então, o Aristóteles vai discutindo cada uma delas e o Lacan se apropria do jeito que bem entende dessas 4 causas para fazer sua apresentação lá no texto da Ciência e a Verdade. Então, isso é muito importante para a gente entender. Então, tem que ter paciência, tem que ir no texto, tem que procurar os outros autores, tem que entender qual o problema ele está resolvendo naquele texto para você minimamente se situar, né? Ao longo do curso, né, por exemplo, eu tiro no curso, são 5 módulos, né? No módulo 3, eu tirei para falar da teoria psicanalítica. Então, são 34 aulas, mais ou menos 14 horas de aula, e eu falando da teoria psicanalítica. Eu fiz um panorama da obra do Freud. Depois que eu fiz um panorama da obra do Freud, eu fui para o Lacan. E aí eu falei de imaginário, simbólico, real, verdade, sujeito, édipo e tempo lógico, né? Então, quando eu fui falar principalmente do imaginário e do simbólico, na verdade também eu tive que fazer isso, eu tive que ir em outros autores para poder fazer um percurso didático para ajudar minimamente você a caminhar. Então, por exemplo, para falar do imaginário, que o cerne do imaginário no campo lacaniano tem o estágio do espelho. Então, eu tive que ir, primeiro, no imaginário, eu tive que buscar a noção de imago, que é uma noção que não é freudiana, nem lacaniana, né, no começo. O termo imago veio da obra do Jung. Então, eu fui na obra do Jung para pegar a noção de imago, apresentei. Depois eu diferenciei imago de representação, porque na obra do Freud é a noção de representação que está mais presente. Então, o que é imago, o que é representação? Depois disso, eu fui no Vallon, no Henri Vallon, né? Henri Vallon, para falar... O Henri Vallon foi um médico e psicólogo, filósofo, para falar da prova do espelho, porque a prova do espelho foi o Vallon tinha uma teoria biossocial e psicossocial, que ele entendia que a criança ia construindo sua maturação em função de um processo dialético, olha a dialética, com o ambiente. E nesse sentido, tinha um certo momento que era a prova do espelho, do reconhecimento da sua imagem no espelho. O Lacan se apropriou disso. Depois eu fui na física ótica. Então, cada um desses tópicos é uma aula inteira, 20 minutos, né, apresentando. Imago, representação, imagem, né, Freud, Jung e tal. Depois, Vallon, a prova do espelho. Depois, eu fui na física ótica, uma aula, para entender 2 tipos de espelhos que o Lacan se apropriou para construir a noção de estágio do espelho, que são os espelhos plano e o espelho côncavo. Então, eu tive que apresentar, óbvio, como eu não posso partir do princípio que você sabe, entende? Ou que qualquer pessoa saberia. Eu próprio tive que estudar para entender o que o Lacan estava fazendo. Então, eu fui, como é que funciona a produção da imagem no espelho plano, como é que funciona a produção das imagens no espelho côncavo, né? O espelho côncavo ele tem uma diferença em relação ao espelho plano, porque o espelho plano só produz um tipo de imagem, né? Essa imagem está sempre atrás do espelho, é uma imagem virtual do mesmo tamanho e a mesma distância, né? Ela só é invertida em relação aos lados, né? O esquerdo e o direito. Mas o espelho côncavo, a depender de onde o objeto está, a imagem pode ser invertida ou ela pode ser na mesma direção, ela pode ser menor ou maior, né? Então, isso muda, ela pode ser uma imagem virtual atrás do espelho ou uma imagem real na frente do espelho. Então, eu falei disso para a gente poder entender o que é o esquema do estágio do espelho. Aí, na 4ª aula depois disso, eu fui para o estágio do espelho para apresentar, então, o que o Lacan fala do estágio do espelho lá no texto Observação sobre o relatório Daniel Lagache, que está lá nos escritos. Então, se eu chegasse diretamente ao texto da observação sobre o relatório do Daniel Lagache, ia ser muito difícil. Muito difícil. Se eu fizesse isso no Psicanálise Paralela,
antes de apresentar o texto, eu ia voltar em todos esses outros assuntos, ia usar aí pelo menos mais meia hora antes, para enfim entrar no texto, que foi o que eu fiz lá no curso, né? Eu tirei 4 aulas no módulo 3, só falando disso, para quando eu chegasse no estágio de espelho, você estudasse o Lacan e já tivesse na cabeça Vallon, Jung, Freud, que eu tive que falar de ideal do eu ideal, que é o narcisismo no Freud, para diferenciar do Lacan, né? O espelho plano, espelho côncavo, aí pronto, aí você vê o esquema do estágio do espelho e você pensa, estou entendendo por que o Lacan fez isso, ele usou isso aqui assim, dessa forma, tá, porque você já fez um caminho. Isso me faz lembrar quando eu comecei o curso de psicologia lá em 2005, e aí nas primeiras matérias eu fui estudar Freud. E aí, ao invés do professor passar textos do Freud, ele passou textos do Luiz Alfredo Garcia Rosa. É o Garcia Rosa, agora eu não lembro o nome completo dele não, mas o Garcia Rosa, que foi um autor, faleceu até recentemente, que fez alguns livros para falar da metapsicologia freudiana, tanto que é esse o título, né? Metapsicologia freudiana 1, 2 e 3. E depois tem o texto O Inconsciente, que é um texto que ele fala do Freud. E aí eu não entendia nada do Garcia Rosa, eu lia com dificuldade, moleque, começando o curso de psicologia, nossa, não entendia nada. Aí eu falei, eu vou ler o Freud. Então eu ia nas notas de rodapé do Garcia Rosa, nas referências, para entender quais eram as referências no Freud, ia para o Freud, estudava e voltava. E aí eu tinha que ler Freud para entender Garcia Rosa explicando Freud. Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer quando estuda Lacan. Na parte do simbólico foi a mesma coisa. No curso, eu acho que, foi até um pouco mais, acho que foram 5 aulas. Eu fiz uma aula falando sobre o simbólico, diferenciando do simbolismo, porque o Freud também trabalha com a noção de símbolo, mas é um símbolo diferente do Lacan. O símbolo no Freud abarca tanto as imagens quanto as palavras. No Lacan, o simbólico diz respeito estritamente ao significante, não é nem às palavras, ao significante. Depois eu fui no Lévi-Strauss, no antropólogo, para poder pensar na antropologia dele o que era o inconsciente. Que o inconsciente no Lévi-Strauss é muito diferente do inconsciente no Freud. O inconsciente no Lévi-Strauss é um inconsciente que se reduz às leis da linguagem, do significante. Enquanto a produção de leis, né, leis estruturantes, leis estruturais. Enquanto no Freud, o inconsciente é o pulsional, é o profundo, ele está marcado tanto pelas representações de coisa quanto pelos afetos, né, que é a libido, né? O conceito de pulsão é fundamental no Freud, então é muito diferente. Depois de apresentar então o simbolismo no Freud, o simbólico no Lévi-Strauss, eu fui para a linguística do Saussure para entender o que era o signo linguístico, a relação de significante com significado, a relação de significação para o Saussure, a relação de valor para o Saussure, que são elementos muito importantes na linguística que ele estava propondo, para então entrar numa aula que eu chamei de subversão da linguística, apresentando um pedaço do trecho Instância da Letra, ou A Razão desde Freud, que também está lá nos escritos, que é o texto que o Lacan faz as suas subversões dos conceitos da linguística. Ele pega lá o signo do Saussure, né? O signo enquanto a relação entre significado e significante, ele quebra, ele coloca o significante por cima, o significado por baixo, coloca a barra do recalque ali, e o Saussure nem trabalha com essa noção, né? Então ele muda a noção de metáfora e metonímia, que ele pega lá do Roman Jakobson. Então eu fui no Jakobson para apresentar o que é metáfora e metonímia, depois fui no Lacan. Então assim, esse percurso eu acho que ele é muito importante para se fazer. Então, acho que a maior dica que eu posso dar é, quando você for estudar Lacan, vá fazer o percurso da construção do conceito. Entenda um pouco desse percurso. Eu quero começar pelo texto, sei lá, vamos começar pelo seminário 4, seminário 11, que é os conceitos fundamentais, seminário 4, relação de objeto. Pode começar por qualquer lugar? De certa forma, sim, porque faz parte do percurso que ele estava fazendo, né? Se você tivesse começado a acompanhar os seminários dele, você necessariamente não teria visto os anteriores. Você ia começar a partir dali.
Eu acho que o único problema que você vai ter que resolver é, quando começar algum seminário do Lacan, entenda que você precisa minimamente pensar que ele está ali tentando resolver algum problema, alguma questão, né? E essa questão que ele está tentando resolver, você precisa se situar com quais autores ele está dialogando para você não se perder, né? Quais são os conceitos que ele está utilizando nesse momento? Alguns desses conceitos provêm de que campo da psicanálise, de fora da psicanálise? Ele está citando algum autor? Vá nesse autor, procura na internet, tem o Wikipédia, tem dicionário de psicanálise, tem vários livros, enfim, à disposição para poder estudar. Então isso é muito importante, né? É diferente de você pegar um texto do livro Escritos ou do livro Outros Escritos, porque qualquer um desses dois textos, ou melhor, desses dois livros, são artigos avulsos, né? Assim como a própria obra do Freud. Você não vai estudar o Freud do primeiro volume ao último, não faz sentido nenhum, porque os volumes foram compilados, os artigos que estão nos volumes foram compilados posteriormente, né? Então, no primeiro volume tem os artigos de uma mesma época, mas não falam dos mesmos problemas, são artigos para revistas, para espaços diferentes, então não é a mesma coisa, sabe? Então você escolhe realmente. O que eu acho importante é que você entenda a produção do conceito ao longo do tempo. Então você precisa entender contexto. Algumas pessoas já fizeram esse comentário para mim, assim, Flávio, eu gosto das suas apresentações porque você sempre tenta trazer o contexto do conceito, ou seja, o contexto que o autor está se situando nesse momento para produzir, para construir, para pensar nesse conceito que ele está desenvolvendo. Isso é importante demais. Se a gente não faz isso, a gente fica muito perdido. A gente mesmo, por exemplo, estudando o Seminário 22, toda hora a gente tem que ir em outras traduções, porque a tradução não é tão boa. A gente vai no português, vai no espanhol, vai no francês. Cada um do cartel, né, tem um livro diferente do Seminário 22. E, ao mesmo tempo, Lacan falou de um autor, a gente para um pouco, procura um artigo, vai na internet. Quem é esse autor? Da onde ele falou? Da onde que tirou isso? Para a gente não ficar tão perdido com o que ele está trazendo. Entende? Acho que isso é bem importante para a gente poder pensar no Lacan. Então, retornando a essas dicas que eu estou dando, primeiro, paciência para fazer o estudo no Lacan. Paciência por conta da forma não linear que ele trabalha. Isso é importante, né? Vai com calma, vá caminhando na leitura. Segundo ponto, busque os autores que ele está citando. Se você não tem noção do conceito que ele está falando, se você acha que está entendendo, procura no dicionário, procura na Wikipédia, no Google, no que for possível. Tenta entender melhor para poder voltar para o texto. Então faz o movimento e volta para o texto. Terceiro, considere qual que é o momento que o Lacan está tendo no seu trilhamento, né? Em que momento ele está no seu percurso, quais questões que ele está tentando resolver, quais questões da psicanálise ou da filosofia, ou do que for possível, né? Que ele está tentando ali trabalhar para caminhar no seu percurso. Isso é importante, é muito importante, tá? Eu acho que, quer ver, por exemplo, lá no curso eu fiquei pensando muito nisso, como trabalhar isso ao longo desse trajeto, né? Porque se a gente não volta nos materiais para pensar, a gente realmente fica muito perdido. Então, por exemplo, tem um texto, quer ver? Direção do tratamento e os princípios do seu poder. É um texto que está lá nos escritos também. Esse texto é muito massa, é um texto difícil para dedéu, mas é muito bom. E aí, ao longo do texto, o Lacan vai citando várias coisas até ele começar a falar do que é a interpretação na psicanálise. A interpretação na proposta dele, não na proposta da psicanálise em geral. E ele diz que a interpretação tem a ver com a linguagem, mas a linguagem não no sentido de, por exemplo, ficar explicando, dizendo o que o paciente tem que fazer na vida, falando para ele quais são os seus problemas, ou usando uma terminologia que muitos usam, que é a noção de confrontação. E aí você segue o texto, você fala, cara, o que ele está falando de confrontação? Ele não cita autor, ele não comenta nada disso. Coincidentemente, eu já tinha apresentado no Psicanálise Paralela, no episódio 29, inclusive, um trecho grande do livro de um psicanalista chamado Ralph Grinson. E esse psicanalista, o livro dele se chama A Técnica e a Prática da Psicanálise. Ele nomeia a psicanálise que ele trabalha como psicanálise clássica. E aí, quando ele vai
descrever quais são os elementos da psicanálise clássica no que diz respeito à técnica, ele nomeia lá alguns elementos, né? E um desses elementos é a confrontação. O primeiro é o esclarecimento, o segundo é a confrontação, o terceiro é a interpretação e o quarto é a perlaboração, a elaboração, que é parte do paciente. E aí ele explica o que é a confrontação, porque a confrontação é o analista confrontando o paciente em relação a determinado assunto. Ah, mas isso aqui é isso. Ah, mas você falou isso, e o que seria isso? Então, você está ali confrontando o paciente, que está presente sem esse termo na obra do Freud. Você pega lá o caso Dora, que eu próprio apresentei lá nos episódios 20 a 25, eu falo disso no curso também. No caso Dora, Freud várias vezes fica confrontando Dora para que ela possa, como ele próprio diz, né, confirmar a verdade, confessar a verdade que ele estava ali buscando, ou confessar que ela amava o Sr. K. Isso foi o ponto que o Freud ficou martelando ao longo desse caso, né? E aí ele estava ali o tempo todo confrontando ela. E o Lacan está fazendo uma crítica à confrontação. Mas se você não tiver lido outros autores, inclusive que não fazem parte do campo lacaniano, você passa direto dessa noção de confrontação sem entender. Então eu achei bem interessante no próprio curso, quando eu apresentei o Ralph Grinson, né? Então o que eu fiz? Aí não é o módulo 4 não, porque o módulo 4 é para falar dos conceitos da teoria. Módulo 5, ou melhor, desculpa, no módulo 3 são os conceitos da teoria, no módulo 4 eu fui para a experiência psicanalítica e fiquei discutindo ali só a técnica, a prática, exemplo clínico, etc. Aí eu apresentei vários exemplos no Freud, depois eu fui para o Ralph Grinson, depois eu fui para o Lacan e aí eu fiquei um bom tempo trabalhando o Lacan. Então, quando eu apresentei o Ralph Grinson, eu falei desses elementos, falei da confrontação, tem uma aula que eu estou falando só disso, antes de entrar nos casos clínicos, eu apresentei uns 4 casos do Ralph Grinson para a gente poder entender. E aí, na primeira aula do Ralph Grinson, foram 3 aulas só para falar da psicanálise clássica e do Ralph Grinson, né? Então, eu apresentei o Ralph Grinson, a teoria, e eu falei, olha gente, tá vendo aqui o que eu estou falando de confrontação? Deixa chegar na aula, lá na frente, quando o Lacan estiver discutindo na direção do tratamento, lembra dessa palavra, registra aí no seu estudo que lá na frente eu vou voltar nessa palavra, na confrontação. E aí quando eu fui para a parte do Lacan, que eu apresentei, não o texto inteiro, mas um trecho grande, eu fiz um esquema que eu achei muito legal assim para poder apresentar vários tópicos do texto da direção do tratamento, eu cheguei e falei, lembra que lá na parte do Ralph Grinson eu falei que o Lacan ia falar de confrontação? Olha aqui a confrontação. Então, isso é legal porque a gente vê que o Lacan não estava só discutindo com os psicanalistas discípulos ou só com o texto do Freud. Ele estava ali discutindo com o campo psicanalítico. Então, a gente precisa estudar o campo psicanalítico. Ele estava discutindo com a filosofia, com a matemática, com a antropologia, com as artes e assim por diante. E aí isso é muito interessante, muito interessante. Por exemplo, quando eu fui discutir os casos do Freud, eu escolhi 3 casos. Um que é o caso Dora, eu queria trabalhar melhor o caso Dora, porque eu já trabalhei no psicanálise paralela, é um caso que eu tenho uma base muito forte do meu estudo. E aí eu apresentei alguns tópicos do caso Dora, intervenções, né? Exemplos clínicos. Eu tirei 4 aulas para falar de Freud, uma mais sobre a teoria da técnica e 3 sobre exemplos clínicos, né? E aí o primeiro foi só sobre Dora. No segundo, eu apresentei um caso que foi o caso do Smiley Blanton, que foi um psicanalista em formação que fez análise didática com Freud. Ele fez um livro sobre isso. Então, eu saí da obra do Freud para apresentar casos com Freud, sabe? Para a gente conhecer outras coisas, não ficar nos mesmos casos sempre. E no terceiro exemplo, eu trabalhei um caso que eu encontrei na internet de uma psiquiatra em formação, né, residente de psiquiatria, que fez análise com Freud e escreveu um diário. Então eu peguei também um trecho do diário dela para a gente poder estudar lá. E é legal porque a gente pôde ver ali, ou poderá ver, a depender caso você queira fazer o curso, poderá ver casos de períodos muito diferentes. Então foi 1905, 1935 a 38 e 1927 a 28. Então tem uma distinção entre os 3 momentos que ele estava atendendo cada uma dessas pessoas.
E eu ainda também depois pude comparar com o Lacan. Então eu peguei vários casos, eu peguei o Lacan no Seminário 1, fazendo críticas aos psicanalistas do ego, e aí eu fui comparando isso, discutindo em relação ao Ralph Grinson, em relação ao Freud, trazendo exemplos do Lacan e tal. Então eu acho que isso é bem interessante, né? Enquanto no psicanálise paralela eu vou mais lentamente, por exemplo, eu ainda estou querendo estudar o caso do homem dos ratos no Freud. Então, provavelmente, em algum momento do psicanálise paralela, eu espero, eu vou falar só sobre esse caso da mesma forma que eu fiz sobre o caso Dora. Eu, nesse momento, ainda estou discutindo textos relacionados ao caso Dora, tá? Então, por exemplo, quando eu voltar no próximo episódio do Psicanálise Paralela, que vai ser o 39, eu vou apresentar um texto de um autor que o título do texto é alguma coisa assim, o caso Dora, uma perspectiva kleiniana. Então eu vou falar do caso Dora a partir da perspectiva da Melanie Klein. Vai ser bem legal, assim. Então eu ainda tenho alguns textos para falar de Dora. Depois disso eu vou falar de outros assuntos, porque várias pessoas foram me dando sugestões de temas e alguns eu acho bem valiosos para trabalhar. E depois eu vou entrar no caso do Homem dos Ratos, porque eu quero pegar o caso do Homem dos Ratos, destrinchar, que nem eu fiz com o caso Dora, ó, rasgar o texto, tal, analisar o texto, né? E depois buscar, da mesma forma que eu fiz com o caso Dora, buscar na literatura pessoas comentando o caso do Homem dos Ratos. Inclusive o texto do Lacan chamado O Mito Individual do Neurótico ou Poesia e Verdade em Goethe. Esse texto é um texto de 52 que o Lacan faz uma discussão do caso do Homem dos Ratos a partir de uma perspectiva estrutural. E olha que doido esse texto, porque olha só, é um texto que o Lacan está discutindo o caso do Homem dos Ratos, está trazendo uma noção de mito que está presente na obra do Lévi-Strauss e está discutindo a história de Goethe. Então, se você não tem noção... tem mais uma coisa. Ele também usa Hegel para falar da morte. Então, só num texto do Lacan tem um caso de Freud, uma concepção do Lévi-Strauss, a história de um autor da literatura e outra concepção teórica de outro autor. E tudo isso ali, articulado. Se você não para estudar esses outros autores, você lê esse texto, e esse texto é uma dificuldade gigantesca. Gigantesca. Nossa, a parte que ele começa a falar de Goethe principalmente. Meu Deus, muito difícil. Então, assim, eu cheguei até... Então, no futuro eu quero fazer isso no Psicanálise Paralela. Então, tenhamos paciência para que em algum momento lá na frente eu possa fazer isso. Mas no curso, como eu queria discutir Édipo, eu resolvi ir nesse texto. Eu não trabalhei a parte do Goethe, né? Eu trabalhei muito mais a questão do mito, né, no Lévi-Strauss, e a questão da concepção do Édipo para o Lacan, e aí eu tive que ir no Hegel, né? O que eu fiz? Eu fiz uma etapa foram umas 4 ou 5... foram 7 aulas. Foram 3 aulas ou 4 só discutindo o Édipo. Então o que eu fiz? Porque o mito individual do neurótico, o texto, é o Lacan retrabalhando a concepção de Édipo no Freud. Então eu fui no Édipo em Freud, busquei lá uma das conferências do Freud para poder falar sobre como é que é o desenvolvimento psicossexual no Freud no final da sua obra. Eu não trabalhei o texto dos 3 ensaios sobre as teorias da sexualidade, porque era de 1905. Eu fui lá para o final da vida dele, lá em 1932, eu acho, ou 22, para pegar as últimas conferências introdutórias, e aí eu trabalhei a sua concepção ali, né, para falar dos estágios ali. Então eu fui falando dos estágios, falei do Édipo em Freud, e aí eu acho que foi uma das animações com mais imagens, assim, mostrando etapa por etapa do Édipo, fase oral, as 2 etapas da fase oral, fase anal, 2 etapas, a questão do objeto anal sendo ligado simbolicamente a outros objetos, dinheiro, dádiva, a criança, né, o bebê, o pênis. Então o pênis tem uma relação tanto com o seio materno quanto com as fezes, né? Eu fui construindo isso, a fase fálica, tanto no menino quanto na menina, a período de latência e fase genital, construção do complexo de castração e do complexo de Édipo, superego, etc. Depois disso, né, foi uma aula só falando disso, eu fui para os autores que fazem críticas ao Édipo em Freud. Aí eu falei de Frantz Fanon,
discutindo a questão da psicanálise freudiana, não trabalhar com o negro, não pensar o Édipo do negro, porque o negro, segundo Frantz Fanon, ele não vive o Édipo segundo a teoria freudiana, ele nem vive isso, né? Ele tem outras vivências, são outras estruturas aí. Eu falei um pouco mais sucintamente de Judith Butler discutindo a questão de gênero, né? Criticando o Freud porque a teoria freudiana parte de uma certa concepção de gênero. Trabalhei também muito rapidamente o Anti-Édipo, só citei, na verdade, o Anti-Édipo, né, do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, criticando o Freud em relação ao aspecto universalizante da proposta freudiana, né, que desconsidera o contexto histórico, etc., as transformações da família e tal. Inclusive, algumas pessoas me sugeriram comentar um pouco de alguns materiais, né, do Deleuze e Guattari aqui no canal, então provavelmente na terceira temporada eu vou falar sobre isso. E aí, depois que eu falei do Édipo enquanto crítica, né, ao Freud, eu entrei na Melanie Klein, porque a Melanie Klein teve uma nova concepção sobre o Édipo, tanto que a Melanie Klein pega o Édipo e tira ali da fase dos 5 anos de idade, 6, e joga o Édipo já para o começo da infância. Ela muda a noção dos estágios, ela parte de uma perspectiva não desenvolvimentista no sentido linear da coisa, mas uma perspectiva um pouco mais lógica, digamos assim, dos instantes, dos momentos, não são fases, são estágios agora, né? Não é a fase oral, fase anal, é estágio oral, estágio anal, etc. E a crítica dela, né, no sentido de que o falo não é o essencial, ele é muito importante, mas a criança também tem noção da vagina, então é uma crítica dela ao Freud, que fica numa certa leitura do falo, do pênis, do falo, e fica ali, né, nessa concepção, para então ir para o mito individual do neurótico. E eu fico 3 textos falando do mito individual do neurótico. Mas antes de ir para o mito individual do neurótico, eu fiquei ainda 2 aulas falando sobre a estrutura dos mitos, que é um texto do Lévi-Strauss, que está lá no livro da Antropologia Estrutural, para a gente entender o que é mito, qual é a estrutura dos mitos, a fórmula canônica da estrutura dos mitos, como ele trabalhava os mitos, etc. E aí, quando eu fui para o Lacan, no mito individual do neurótico, eu já tinha um caminho, eu já tinha o Édipo, eu já tinha as críticas, eu já tinha Melanie Klein, eu já tinha o mito, a estrutura do mito no Lévi-Strauss, e aí a caminhada foi muito mais suave, né? Eu já tinha apresentado metáfora paterna, porque eu falei de metáfora antes, eu já tinha apresentado o estágio do espelho, então eu já estava cheio de elementos conceituais para poder juntar. Então eu fiquei 3 aulas articulando esses conceitos para a gente poder aprender. Então isso eu acho legal. Eu demorei a pessoa para então chegar nas aulas do mito individual do neurótico, ela teve que passar por um conjunto de outras aulas para se preparar para isso, que é a mesma coisa que eu faria no Psicanálise Paralela em um episódio, né? Em um episódio, se eu fosse falar do texto, o mito... Não, obviamente, eu não falaria em um episódio, eu precisaria de uns 5 episódios para falar do mito individual do neurótico. Eu ia passar por várias dessas pessoas, Só que a diferença é que, como eu trabalho no curso com os slides, né, eu ganho mais tempo trabalhando ali, então eu posso ir mais rápido, as aulas têm um tempo menor e a pessoa consegue estudar. Eu acho que é bem interessante isso, assim, acho que dá para construir em diferentes formas de trabalho, né, no Psicanálise Paralela, que eu apresento o texto, ou no curso que eu apresento o conceito, né, como que a gente pode estudar, né? Eu acho que são formas que a gente tem para poder construir isso. Acho que são formas, inclusive, que não substituem o estudo numa instituição, não substituem um cartel, um grupo de trabalho, nada disso. Elas, na verdade, ampliam. Então, pensando aí, retomando todo esse percurso que eu vim fazendo aqui nessa apresentação, eu acho que é isso, assim, a gente tem que ser rigoroso e rigorosa com o estudo do Lacan. A gente não pode estudar Lacan como se fosse um livro de esotérico, né? Que a gente pega uma palavra aqui e vamos ruminar sobre isso. Não, eventualmente, quando você está estudando, você vai ficar preso ali numa frase, tem aulas no curso, momentos de estudo no Psicanálise Paralela, dias que eu faço o cartel junto com o pessoal, a gente estuda junto, que a gente fica tipo assim, vários encontros em 2 parágrafos, tentando ali, sabe, trabalhando, pensando, volta, vai no outro autor, retoma. Então,
resumindo aí, tenha paciência com o estudo do Lacan, tenha calma com o seu estudo, procure outras referências, outras literaturas, outros autores para poder se embasar. Tem muito material disponível na internet, gratuitamente inclusive, né? O próprio Psicanálise Paralela, mas vários outros. Hoje a gente tem um acervo gigantesco de livros de psicanálise em PDF, você pode procurar, você vai encontrar, isso vai te ajudar bastante, né? Tem o curso Dossiê Lacan, que é um material a mais que está aí disponível, que o pessoal tem falado assim, que é um estudo guiado, né? Porque a gente vai junto, caminhando, e aí vai trocando ideia no comentário, vai discutindo, então tem muitas formas possíveis. Com a internet agora a gente consegue fazer N coisas a mais, tá bom? Então assim, não tem uma fórmula fechada e bonitinha para te passar, do tipo, faz isso que vai dar certo. Essa é a fórmula canônica do estudo do Lacan. Até porque se for assim, você perde também suas peculiaridades, suas características pessoais no estudo. Então tem paciência para construir seu jeito de estudar Lacan, considerando os aspectos que eu estou falando, do seu estilo, de como ele trabalhava com seus conceitos, do trilhamento, da apropriação dos conceitos de outros autores para pensar os seus próprios e o campo da psicanálise. Acho que isso pode contribuir na sua caminhada, no seu percurso de estudo, tá bom? Então assim, vou aqui me reaquecendo para retomar o trabalho com psicanálise paralela. Convido você para conhecer o curso Dossiê Lacan, que está aí em um dos vídeos aí do canal, para você, enfim, se aprofundar no seu estudo de psicanálise, e a gente vai encontrando-se ao longo dessa caminhada de estudos, de discussão, de debate, tá bom? Então, até um próximo momento, a gente vai se falando, e eu vou aguardando você para a gente conversar nos comentários dos nossos espaços, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.